Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Graças a Deus. Que Deus abençoe o Ministério do Louvor. Deus abençoe vocês que estão aqui nesta noite. E nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Amém? Quero convidar aqui o pastor Rafael. O pastor Rafael, ele é pastor auxiliar lá na igreja sede. Auxilia lá o pastor Toninho. E sempre ele está aqui com a gente. Hoje nós convidamos ele para estar aqui conosco. Que Deus abençoe o pastor Rafael. Seja bem-vindo. Amém? Que Deus abençoe. Quero que a igreja o receba aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Queridos, eu vos convido a abrir a palavra do Senhor comigo. No segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 13. Vamos ler apenas este versículo. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 1, versículo 13, irmãos. Enquanto os irmãos encontram, eu quero externar a minha alegria de estar novamente com os irmãos. Já até perdi as contas, essa deve ser a 6ª ou 7ª vez que nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. E eu fico muito contente por contar com a confiança do pastor Valdeci, da pastora Rosa, que são referências na nossa região. Então é uma alegria muito grande. Nas 2 últimas vezes que nós estivemos aqui, a minha esposa estava grávida. E há 2 meses chegou a Ana Beatriz, que está no colo da nossa esposa, da minha esposa. A bênção de Deus na nossa casa, que veio só para acrescentar e trazer alegria. E ela aqui, hoje já está conhecendo a quadrangular do Costa Rica. Também está conosco a minha tia Salete, minha tia é da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, na cidade de Mogi Guaçu. Veio passar uns dias aqui, conhecer a Ana Beatriz e veio juntamente comigo adorar ao Senhor. Só compartilhar com a igreja aqui, que aqui eu me sinto bem à vontade. Pastora Rosa, quando eu era adolescente, criança, adolescente, todas as férias eu ia na casa da tia Salete. Eu regulo de idade com os filhos dela, com os meus primos, a Joyce e o Guilherme. Nós íamos ali passar as férias e a minha tia pegava eu, ela é pequena, mas ela é forte. Ela pegava eu com os 8, 10 anos, ela pegava eu, virava de ponta cabeça assim, levava no banheiro ali e ia no vaso sanitário, falava, eu vou dar descarga, colocar minha cabeça assim no vaso sanitário. E assim, são boas lembranças, como a minha tia acrescentou na vida nossa. Era muito bom passar as férias na casa da tia Salete. E é uma alegria, viu, tia? Uma alegria poder ter a senhora conosco na noite de hoje. E deixo também a paz e o abraço do nosso superintendente, pastor Toninho. Falei com ele agora às 5 horas da tarde, que falou, leva lá a paz e o abraço para a igreja do Costa Rica. Amém, queridos? Segundo livro dos reis, capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Fecha os teus olhos, Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos pela oportunidade que nós temos de te louvar e adorar nesta noite. Estamos diante da tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. E, Senhor, a tua palavra, ela não volta ao Senhor vazia, antes ela faz aquilo pelo qual o Senhor a designou. Por isso nos envia a tua palavra, Pai,
que nós diminuamos nesta noite para que o Senhor cresça e que esta igreja seja edificada pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, dando glórias e aleluia ao nome de Jesus. Queridos, o tema que o Espírito Santo colocou em nosso coração para a mensagem de hoje é o poder da humildade. O poder da humildade. Nós encontramos uma palavra nesse versículo que ela se repete 4 vezes. Nesse versículo 13, se os irmãos repararam na leitura do texto. É a palavra 50. Se nós pegarmos e estudarmos a língua portuguesa vai dizer que é um vício de linguagem. Deveria reformular a frase para a mesma palavra não aparecer tantas vezes em um pequeno texto. Mas nós vamos entender por que a palavra 50 aparece 4 vezes nesse versículo. No contexto deste período de Israel, tinha acabado de falecer o rei Acabe. O rei Acabe, que foi esposo de Jezabel. Um rei muito mau, um rei pagão. Um rei que fez tudo o contrário à vontade do Senhor. E começou a reinar no lugar de Acabe o seu filho Acasias. Acasias começa a reinar. E Acasias agora ele tem em suas mãos uma oportunidade. E aqui vem nos ensinar que nós devemos aproveitar as oportunidades de Deus na nossa vida. Acasias tinha em suas mãos a oportunidade de fazer o contrário do seu pai. Ele tinha nas suas mãos a oportunidade de restaurar o culto e adoração ao Senhor em Israel. E aí os irmãos me perguntam, e aí Acasias aproveitou esta oportunidade? Infelizmente, não. Acasias continuou em todos os erros, em todos os pecados do seu pai Acabe. E no versículo 2 nós vamos ver o texto relatando um acidente que Acasias sofreu. Versículo 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, que era a capital, o palácio, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. O rei caiu, sofreu um acidente, ficou acamado. Houve uma instabilidade no reino, porque não se sabia se o rei ia voltar, ia se assentar ao trono, ou se ia dar início a um novo reinado, a um novo rei. Será que o rei vai morrer? A bolsa de valores da época ficou instável, né? E aí, o rei, naquela enfermidade, no seu leito de cama, ele teve uma ideia, pastora Rosa, que eu imagino que essa ideia veio de longe. A ideia veio dos quintos dos infernos. Ele pensou: vou chamar um dos meus servos e vou consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom. E ele chama um dos seus servos e fala: olha, porque em todas as civilizações nunca se chegou diante de um Deus, mesmo pagão, de mãos vazias. Ele chama o servo e fala: pega ouro, pega prata, pega os sacrifícios, prepara algo significativo, vai para a nação pagã de Ecrom e consulte Baal-zebube para saber se eu vou sarar, se eu vou viver ou se eu vou morrer. E o servo imediatamente: vou obedecer a palavra do rei. E foi, amados. E agora imaginemos Deus do alto céus, olhando aquela cena. Deus não aceitou aquilo. Aquilo incomodou o Senhor. Eu imagino Deus olhando e pensando: ele é rei da minha nação.
Eu sou o único e verdadeiro Deus. Se ele se humilhar na minha presença, eu não só vou curá-lo, como vou abençoar o reinado dele. E o camarada decide consultar um Deus pagão que não é Deus. Deus falou: não, vou deixar isso quieto não. E aqui nós aprendemos algo, que quando o ser humano, a pessoa, o indivíduo, ele não está na direção de Deus, na direção da palavra de Deus, tem os seus olhos espirituais cegados. Nós podemos ver em Apocalipse, quando a igreja de Filadélfia fala: olha, sou uma igreja rica, estamos enriquecidos. E Jesus olha, não sabes que és miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, vestes novas e colírio, para que voltes a enxergar as maravilhas de Deus. O rei Acasias estava cego, ele estava com o queijo e com a faca na mão. Era só ele se humilhar diante de Deus, que Deus ia operar maravilhas. Mas Deus não aceitou aquela atitude, e Deus chama então o profeta da época. O profeta da época era Elias, o profeta do fogo. Deus chama Elias. Sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Elias, vai lá na pista tal, na BR tal, intercepta uma caravana que está indo para Ecrom, manda os servos do rei retornarem, e manda os servos do rei falarem para o rei o seguinte: ó rei, por acaso não tem Deus em Israel, para ires consultar um Deus pagão? E assim Elias fez, interceptou a caravana. Os servos obedeceram a palavra de Elias e voltaram para o palácio. Quando chegaram no palácio, o rei: opa, mas não tem como vocês terem ido tão rápido, o que aconteceu que vocês retornaram? Opa, rei, é a ordem do profeta. O profeta manda perguntar para o rei: não existe Deus em Israel, para ir consultar um Deus pagão? Amados, a segunda oportunidade que Acasias tinha de se humilhar, de reconhecer o seu erro, de pedir perdão, e Deus ia ter misericórdia da vida dele. Mas muito pelo contrário, eu imagino que Acasias ficou endemoniado. Acasias não aceitou. Quem Elias pensa que é para interceptar a mensagem do rei, para interceptar a caravana do rei? Então ele resolve chamar um capitão. E naquela época, no exército de Israel, os capitães, eles se tornavam líderes de 50 homens. Cada capitão era responsável por 50. Lá no exército romano nós vemos, ali havia os centuriões, que eram responsáveis por 100. Nessa época, em Israel, o capitão era responsável por 50. Ele chama um capitão e fala: pega os seus 50 homens e vai e captura Elias. Traga Elias aqui, porque ele vai prestar conta para mim. Quem esse profeta pensa que é, para interceptar a mensagem do rei? Aí, amados, tem algo lindo aqui, versículo 9. Diz assim: então lhe enviou um capitão de 50, e subindo ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. Aonde estava Elias, irmãos? Eis que estava sentado no cume do monte. E disse-lhe: homem de Deus. O rei diz: desce. O que eu acho lindo é que aquele capitão obediente ao rei, autoritário, era um homem de autoridade. Ele pega seus 50 homens, e para achar Elias, ele tem que subir ao cume do monte. Elias estava onde? No cume do monte. E monte na igreja, amados, vem nos dizer acerca de busca da presença de Deus, de busca da unção de Deus, de busca do milagre, de busca do poder do alto, de comunhão, de conexão com o alto. Elias estava em conexão com o Pai, Elias estava em conexão com Deus, Elias estava debaixo da vontade do Senhor. Aqueles homens, para encontrarem Elias,
tiveram que subir o cume do monte. E chegam diante de Elias, aquele capitão autoritário, soberbo, debaixo da ordem do rei, e diz: Elias, que se diz homem de Deus, desce, o rei mandou te chamar. Aí Elias, cheio do poder de Deus, se levanta, olha bem para ele, olha para os 50 homens e diz assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu agora, e que consuma a ti e aos seus homens. Amados, 51 corpos carbonizados. Morreram todos pelo fogo que desceu do céu. A notícia chega no palácio. Agora, acho que até se inverteu, amados. Acho que inverteu o papel. Na primeira vez, Acasias ficou endemoniado. Agora eu acho que o demônio ficou acasiado. Porque não foi o demônio que entrou em Acasias. Acasias entrou no demônio. O rei ficou doido. O rei ficou possesso. Como que pode? Quem Elias pensa que ele é? Não vai ficar assim não. Chamou o segundo capitão de 50. Falou: vai lá e me traga Elias. Eu não quero conversa fiada. Traga Elias aqui. Vai o segundo capitão de 50, pastora. Chega lá, soberbo, autoritário, e diz: Elias, o rei mandou te buscar. Vamos agora, desce. Elias olhou assim: se eu sou homem de Deus, que aconteça a mesma coisa com vocês. 102 corpos carbonizados. Meu Deus. Aí a notícia chega no palácio. Acasias ficou doido, ficou furioso. Eu não aceito, que negócio é esse? Que petulância é essa? Chamou o terceiro capitão de 50. Vai lá e me traga Elias. Amados, eu trago os irmãos agora a se colocarem no lugar desse capitão, porque é aqui, versículo que nós lemos, versículo 13. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio. Chamou o terceiro e falou: me traga Elias. Agora, amados, imaginem, esse capitão, a Bíblia não diz o nome dele, mas a atitude dele foi muito nobre. O rei mandou: me traga Elias. Ele não podia desobedecer a palavra do rei, porque é a palavra do rei. Mas ele pensou: 102 companheiros meus mortos pela palavra de Elias. Meu Deus. Aquele homem já foi com o coração temeroso. Eu imagino que aquele homem foi orando a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Eu estou obedecendo a palavra do rei, mas eu reconheço o ministério de Elias. E veja o que ele fez. E veio e pôs-se de joelhos diante de Elias. Olha aqui o tema da mensagem: o poder da humildade. Pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eu imagino ali que naquele momento aquele homem se ajoelhou. Ele avistou Elias, ele já ajoelhou e já veio orando, suplicando: homem de Deus, eu estou aqui debaixo da obediência da palavra do rei, mas tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da vida dos meus soldados, tenha misericórdia das nossas famílias. Ó profeta, ouça a nossa palavra. Aquele capitão, aquele homem de autoridade, ele desceu, ele deixou o seu ego de lado, ele deixou o seu orgulho de lado, ele deixou assim os seus brasões, todas as suas premiações do exército de lado, e ele se humilhou diante do profeta, diante do homem de Deus. Amados, a Bíblia fala que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Aleluia. Porque, amados, não há demérito algum em sabermos pedir perdão.
Não há demérito nenhum, porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Há momentos que temos atitudes que não deveríamos ter. Há momentos que abrimos os nossos lábios e falamos o que não deveríamos falar. Mas quando baixa a poeira e quando vem na nossa consciência, porque temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos faz perceber quando nós erramos. Não há demérito nenhum, amados, em descer, em chamar a pessoa: me perdoe, meu irmão, me perdoe, minha irmã, errei com você, falei o que não deveria ter falado. Amados, a Bíblia nos ensina, Paulo ele fala que nós, homens, venhamos com o nosso próximo, tê-los como melhor que nós mesmos. Venhamos ter o nosso próximo maiores e melhores do que nós. Ali nós vemos João Batista falando que eu diminua, mas para que ele cresça. E a Bíblia nos ensina: respeita as autoridades políticas, porque nenhuma autoridade chega lá se não for permissão de Deus. Respeite as forças armadas, respeite as autoridades eclesiásticas. Amados, nós podemos, através do nosso esforço, através do estudo, porque hoje está mais fácil o jovem ter acesso à universidade do que antigamente. Nós podemos chegar a ter diploma universitário, doutorado, pós-graduação, podemos alcançar ótimos salários, podemos alcançar até uma vida bem estável, que não há pecado nenhum nisso, mas nós temos que respeitar o nosso próximo. Sabe aquela pessoa analfabeta, que nunca aprendeu a ler e escrever, que já tem uma certa idade? Respeite, ouça. Com os anos a pessoa perde vigor físico, mas ganha experiência. Sempre tem algo a nos ensinar. Então devemos descer. A Bíblia fala do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós abrimos a Bíblia em Provérbios 8 e 9, Provérbios é maravilhoso, e ali Provérbios começa a falar do Senhor Jesus, que Ele estava na criação com o Pai, que Ele criou todas as coisas, que a sabedoria sentava e ouvia o Senhor Jesus. Amados, veja, no princípio ali, João falando, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha quem é o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando de repente ele vê a humanidade caminhando a passos largos para o inferno, e ele diz ao Pai: Pai, eu vou descer, eu vou largar a minha glória, eu vou lá reconciliar a humanidade com o Senhor. Nasceu na cidade de Belém, a 10 quilômetros de Jerusalém. Nasceu no hospital Alberto Einstein. Nasceu no Sírio-Libanês da época. Não, nasceu numa manjedoura, sem ter uma enfermeira para fazer o parto, ouvindo os animais. Foi criado numa cidade onde um dia Natanael, um discípulo, falou: mas por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Anonimato até os 30 anos, não se vê uma postagem de Jesus no Facebook, uma postagem de Jesus no Instagram, no YouTube, anonimato total. Aos 30 anos, ele sendo Deus, não tendo um pecado, se apresenta diante de João Batista para nos deixar o exemplo do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. João Batista olha e fala: mas eu vou te batizar, eu tenho que ser batizado por ti. Vamos, João, vamos deixar o exemplo. Desceu as águas. Ele foi na melhor faculdade, na Unimep da vida, para escolher os seus apóstolos, os discípulos. Não, ele escolheu 12 homens sem cultura, homens truculentos, homens que a sociedade já tinha rejeitado, homens sem letra. Escolheu eles e falaram: vem que agora vou fazer de vocês pescadores de homens. O homem que era mais conhecedor ali, que tinha estudo, que tinha universidade, foi lá e traiu ele.
Jesus desceu. Morreu na pior morte que havia na época, da pior maneira, sendo escarnecido na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Sem cometer um único erro, ele desceu. E daí nós vemos Paulo lá em Filipenses capítulo 2 versículo 5 dizendo para nós: irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento de descer, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, aí vem a recompensa depois do terceiro dia. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você crê nessa palavra, aplauda e glorifique ao santo e bendito nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! O poder da humildade. E daí, pastor Rafael, esqueceu do capitão? Não esqueci não, amados. Vamos voltar ao capitão. O capitão está lá, coração humilde, o terceiro capitão de 50, joelho dobrado, profeta, tem misericórdia, pá. Talvez ele nem olhasse para Elias, e ali, Provérbios diz: o galardão da humildade e o temor ao Senhor são riquezas, honra e vida. Deus do alto céus olhou ali e falou: Elias, vai com ele. Elias, acompanha ele. Elias, porque ele desceu, se humilhou, vai debaixo da obediência da palavra dele. Amados, a humildade deste servo, desse capitão, fez com que ele, amados, vamos agora imaginar. 2 capitões de 50 foram lá, soberbos, morreram os seus homens. A soberba daqueles 2 capitães de 50 não só amaldiçoou a sua vida e dos 50 homens, mas imagine, são 102 famílias em luto. Agora a Bíblia fala que a obediência, ela gera bênção. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. A atitude deste capitão abençoou a ele, abençoou a sua casa, abençoou os 50 homens, abençoou o lar dos 50 homens, porque nenhuma família daqueles que estavam com ele ficou em luto. Ele conseguiu obedecer e finalizar a ordem do rei. A ordem do rei não era: me traga Elias. O Senhor falou: vai com ele, Elias, vai com ele. Ele finalizou a missão dada, a missão cumprida. Ele levou Elias diante do rei. Então aqui fica para nós o exemplo, quando nós estamos no temor do Senhor, quando nós aprendemos a descer, quando nós nos humilhamos diariamente, porque pecamos diariamente diante do Senhor, quando nós estamos debaixo dos princípios da palavra do Senhor, a obediência traz as bênçãos para a nossa vida, mas as bênçãos chegam na nossa casa, as bênçãos chegam no nosso trabalho, as bênçãos chegam na nossa escola, as bênçãos chega diante dos nossos amigos. Todos são beneficiados, todos são abençoados pela nossa postura de santidade diante da presença de Deus.
Elias foi, chegou diante de Acasias e falou: rei, não tem conversa, diante da sua soberba não vai ficar sarado, irás morrer dessa enfermidade. Faleceu, e Jorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar. Mas Acasias e os 102 homens ficam em segundo plano. Para nós fica a obediência, o temor e o coração humilde deste capitão. Eu convido a igreja a se colocar de pé. O galardão da humildade, Provérbios 24, 2. E o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Eu quero te convidar nesta hora a descer, que eu diminua e que Ele cresça. Confesse diante do Senhor os seus erros, as suas falhas. Confesse o seu verdadeiro eu, porque Deus conhece o nosso coração, as nossas intenções. Se tem alguma situação pendente, e que já não é de hoje, talvez tenha uma situação de anos pendente com alguém, procure essa pessoa, peça perdão, converse, resolva essa situação. Libere perdão, porque o ato de liberar perdão também é um ato de descer diante do altar do Senhor. Às vezes alguém nos feriu e a oração do Pai Nosso, Jesus disse: Senhor, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E muitas vezes nós somos ofendidos também. Libere perdão, para que o Espírito Santo tire toda a mágoa, toda a tristeza, todo o rancor, todo o receio. E é desta forma, queridos, que o Espírito Santo de Deus age e abençoa a nossa vida. Aí quando começarem a ver a sua vida abençoada, filhos abençoados, casa próspera, e as coisas acontecerão, é porque há um coração verdadeiro adorador diante do Senhor, que adora o Senhor em espírito e em verdade, e que sabe a hora de descer e de se humilhar. Queridos, Davi cometeu os piores erros. Mas a diferença de Davi é que quando ele caía em si, ele descia. Ele se humilhava. Sofria a consequência do seu erro, porque não tem como, é princípio. Mas Deus perdoava e restaurava. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja, Pai, aqui no Costa Rica, ouviu a tua palavra. Meu Deus e meu Pai, nós aprendemos nesta noite com a história desse capitão que não sabemos nem o nome, Senhor. Mas através do seu ato de descer, de se humilhar, ele, os seus soldados, a sua família foram abençoados. E nós nos humilhamos diante do teu altar, Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, meu Pai. Por isso, Senhor, nesta hora que nós venhamos diminuir o nosso ego, o nosso pensamento, o nosso orgulho, para que o Senhor trabalhe em nós e para que o Senhor cresça, meu Pai. Perdoa, meu Deus, os nossos erros, perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Espírito Santo de Deus, conduz as nossas vidas. Enche-nos, Espírito Santo, enche as nossas lâmpadas com o azeite do alto. Espírito Santo, assim como Elias, nós queremos estar no monte do Senhor, no monte da oração, no monte do jejum, no monte da palavra, no monte, Senhor, das alegrias e delícias do Espírito Santo, meu Pai.
Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a agir nos corações nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja liberado perdão nesta noite. Ó Pai, se há em algum coração presente algum sentimento que não provém dos frutos do Espírito, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que esse coração seja sarado, que caia por terra toda tristeza, toda mágoa, toda angústia, meu Deus. Pai, que esse coração libere perdão, Senhor, e que esta vida possa ver as glórias do Senhor, ó Pai, operando. Ouramando cada serecanda lamas, rimanai que debianda lamas surecai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, aquece os corações nesta noite. Espírito Santo, restaura as vidas. Espírito Santo, em nome de Jesus, traga cura nesta alma, traga cura nesses ossos, traga cura neste corpo, cura física, cura mental, cura espiritual, Senhor. Meu Deus, porque quando nós estamos alegres, Senhor, na Tua presença, isso é saúde para o nosso corpo, é saúde para os nossos ossos. Então que haja, Senhor, saúde na Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. E pelo ato de descer diante do Teu altar, Senhor, que essas casas, que esses lares sejam visitados agora, Senhor. Deus, entra nesses lares, Senhor, com restauração de casamento. Entra nesses lares com a libertação desse familiar. Entra nesses lares, Senhor, trazendo a cura nos familiares. Entra nesses lares, ó Pai, abrindo portas de emprego, Senhor. Em nome de Jesus, nós determinamos pelo poder da Tua palavra, que toda ação do diabo, que toda ação do inferno, que toda ação de Satanás bata em retirada, que toda ação maligna, em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, pega tudo que é seu, diabo, e sai agora, e bata em retirada, porque nestas vidas e nessas famílias impera a mão poderosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, nós cremos, ó Pai, na ação do Senhor e no sobrenatural. Por isso nós oramos e por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E todos aqueles que tomam posse desta palavra, dê a sua melhor salva de palmas para o nosso Deus, único e verdadeiro Deus. Glória a Deus, aleluia. Diga amém, Jesus. Vamos estender nossas mãos e orar pelo pastor Rafael. Pedir para que Deus abençoe ele, a sua família, e que Deus continue usando ele dessa forma maravilhosa. Estenda as suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pelo teu servo e agradeço a ti, Senhor, pela vida dele, Senhor. Abençoe ele, toda a sua família, o seu ministério. Senhor, abençoa toda a igreja onde ele está congregando, a igreja sede. Senhor, abençoe de forma maravilhosa, Senhor. Que todas as vezes que o teu filho abrir a boca para anunciar a tua palavra, que ele continue sendo esta bênção, Senhor, nas nossas vidas. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Rafael, viu? Deus abençoe.